E aí, pessoal, beleza? Vocês estão bem? Estamos de volta e aqui com essa série sobre a graça de Deus. Hoje nós vamos trocar uma ideia aqui com o Eliel, que é uma figurinha só um pouquinho conhecida de vocês. Eu acho que vocês me conhecem. Um pouquinho, só de vez em quando, né? E a gente vai falar um É isso pouquinho aí. sobre é pela graça e de graça. Esse é o nosso tema aqui hoje. Bom, vamos nessa, né? Bora? Bora conversar. Maravilha. Bora Bom, falar um pouco começando desse tema. aqui, é... Leléo, fala pra gente aí o que pra você a mensagem dessa música que vem aí, o que ela significa pra você? Bom, como todo mundo já está sabendo, obviamente, né? Com quem tá assistindo agora pela primeira vez, a gente vai lançar uma música chamada Graça, né? E aí a gente está fazendo esses vídeos, essa série de vídeos, para falar um pouco sobre isso. Então, o que representa para mim essa música é muito engraçado. Apesar de eu não ter escrito a letra, não significa que ela não mexeu comigo, né, de certa forma. Mas, para mim, essa música representa muito a minha vida. Realmente, eu, eu acho que ela vem muito atual, vamos dizer assim, não atual, recente no sentido de ser agora, o que eu estou vivendo, mas ela faz parte da minha vida, sei lá, uns 2 anos atrás, ela representa para mim muito forte isso, né? Como é que esse processo de restauração de tudo aquilo que eu vivi, então ela tem uma representatividade muito grande. Eu diria que em 90%, assim, ela representa na minha vida no sentido de letra, de conexão. É isso. Legal. E o que a graça de Deus em si, o que essa graça significa na sua rotina de vida? Porque assim, às vezes eu estava falando com um amigo meu sobre isso. Às vezes a gente pensa na graça de Deus e acaba indo para um lado tão teológico, que é importante, óbvio, entender teologicamente, mas que às vezes fica meio distante, saca? Parece que a graça de Deus é Uhum. uma coisa para intelectual, para quem entende de teologia, mas a graça de Deus ela tem a ver com a nossa vida, com a vida aqui, com a nossa correria. Como é que para você assim, o que a graça significa para você na sua correria? Graça, ela, para mim, ela, ela direciona, ela me dá um direcionamento de vida. A partir da graça, eu entendo a vida de uma forma diferente. Uhum. Então, a minha conexão com o mundo, com o dia a dia, fica diferente. E essas coisas que são ordinárias, que são simples, elas acabam mudando. Então, a gente vê o tempo não só como dinheiro, a gente entende que houve um sacrifício para eu ter esse tempo, que houve realmente a morte de Cristo para eu estar aqui hoje, vivo, respirando. Então, e não é muito louco, porque assim, não é porque, então quer dizer que, pô, você já está salvo, você reconheceu Jesus Cristo, você já se encontrou com a graça tal, já entendeu, então vou viver uma vida inconsequente a partir daí. Eu tinha essa crença. Uhum. Então, quando eu falo que a graça, ela modifica a minha forma de pensar no dia a dia, porque é isso, coisas que não me incomodava antes, que às vezes eram pequenas, por exemplo, uma discussão com você, uma discussão com o Ítalo, sabe, com o Pedro, uma coisinha que era pequena, a minha percepção era diferente. Cara, o cara não está entendendo o que eu estou falando e é isso. Uhum. Então, a graça, até nessas coisas pequenas, eu falo assim, não, cara, peraí, não é assim que funciona. Você também não merecia. E eu morri por você. Como é que faz? Você vai agir desse jeito com o seu irmão, com o seu amigo? Então, as coisas, por isso que eu acho, eu estava pensando, quando a gente estava pensando em fazer isso, até falei com você, a gente estudar, ir atrás, e ler, só que tudo que a gente foi atrás, leu, tudo, é muito mais fácil do que o que o que eu estava pesquisando. Então é muito mais simples, né? Então, para mim, ela muda muito a minha percepção das coisas.
A graça, ela interfere muito no cotidiano, muito na coisa mais simples, até a mais complexa, porque na mais complexa a gente entende que a gente não precisa entender. Então, a gente fala, cara, tá bom, Deus, eu tô aqui, pela sua graça, você me sustentou até agora, então eu vou continuar. Não é porque eu não estou entendendo que eu não vou viver isso, que eu vou duvidar de você, que eu vou duvidar da sua existência, que eu vou duvidar disso. Então, ela acaba indo muito assim nas duas coisas. Eu acho que a gente usa a graça muito só no âmbito de Jesus Cristo morreu na cruz e me salvou, e ok, só que, meu, ela abrange muito mais na sua vida. Isso abrange a sua vida num nível que não dá para você. É muito simples essa coisa aqui. Eu acho que eu não preciso pensar desse jeito, tá? Não preciso espiritualizar, porque agora tem isso, né? Você não pode você fala, Deus te abençoe, e o cara já te acha o máximo. Nossa, o cara é muito evangélico. Meu Deus, olha esse termo que ele está usando. Você careta, né? Assim, a careta até para os crentes, é um negócio muito louco. É. Então, no fim, é isso, cara. Simples, para mim é muito simples. É o todo. E o todo vai desde do simples até o mais difícil. Eu lembrei de um trechinho que eu li num livro, não vou lembrar agora qual livro foi, que o autor falava que a gente, muitas vezes, o cristão, né, a gente cristão, a gente entende bem a graça de Deus em relação ao nosso passado, bem o que você falou, Jesus morreu, ressuscitou e nos salvou do pecado, nos libertou e justificou e tal, 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 passado, entende a graça para o futuro. Então, pela graça de Deus, a gente vai morar com Cristo, tal, no paraíso celestial e papapá, eternidade com Ele. Mas vários cristãos, a gente, no geral, tem muita dificuldade Uhum. de conectar a graça com a nossa realidade hoje, né? E o que você falou aí é muito, muito, cara, certeiro, assim, de a graça tem que mexer com toda a nossa vida, né? Com detalhes. Às vezes a gente fica com essa coisa de criou um ranço, sei lá, de não querer ficar espiritualizando as paradas. Só que a gente é cristão, cara. A gente vive a perspectiva do Exato. evangelho, a gente vive isso, a gente respira isso. E a graça tem que permear toda a nossa realidade, né? Nas menores coisas ali, lavando a louça, fazendo um rango ali, entendendo que tudo aquilo é Exatamente. graça de Deus na nossa vida, é graça de Deus. Quando a gente troca uma ideia e tem uma, como você falou, né? Às vezes sai umas faíscas e depois reconcilia ali, graça de Deus, né, meu? É muito louco isso. Aproveitando, quero puxar aqui o gancho para o tema mesmo dessa conversa aqui. O que, que representa essa frase? É pela graça e de graça. Então, para você, o que, que representa essa frase em específico? É muito, para mim, eu vejo como, cara, uma dádiva, aquele presente que eu nunca vou merecer em toda a minha vida. E, e ainda ele vai. Aquele presente, tipo, sei lá, mais ou menos assim. Eu fico imaginando. É como se eu ganhasse um carro hoje. Imagina um carro. E Uhum, eu não precisasse fazer a manutenção dele, nem abastecer, nada. Cara, eu ganhei um carro e eu não preciso fazer nada. uhum. Nada. Eu posso arrebentar o carro da PT, eu vou ter um novo, de novo. Sabe? Então, pela graça de graça. Eu estou dando um exemplo bem esdrúxulo, assim, porque é bem simples. Porque a sensação é essa, como se você. A gente fica feliz com coisas tão. Com coisas materiais, né? Ah, pô, ganhei uma TV na rifa, fiquei mal feliz. Né? Cara, eu ganhar a eternidade de graça, eu ganhar uma vida eterna, eu ganhar eu ganhar, e é muito mais que isso, eu ganhar hoje, eu ganhar o hoje, eu ganhar quando eu acordo, eu ganhar, quando eu olho para o meu lado, putz, tenho uma esposa, tenho meus irmãos que estão aqui, eu tenho uma família. Então, quando a gente começa a ver tudo isso que a gente não merece pelo que a gente é, e Uhum. reconhecer realmente que a gente não merece. E não é, cara, não é porque você ajuda a ONG, porque você dá dinheiro, você paga imposto, você dá dinheiro ali, você, cara, é um cara, nossa, agraciado, perfeito. Não, cara. Você sabe que você não é, porque você tem sentimentos, você tem aqueles pensamentos que só você pensa. E várias coisas a gente não externaliza isso. Então a gente não merece, né? De fato.
por mais que a gente faça um monte de coisa. Então, para mim, é um presente absurdo, assim, sabe? Um presente absurdo, uma coisa que você não acredita que é isso, né? E é muito louco porque a gente precisa... a graça é muito louco porque a gente precisa ter contato com ela todos os dias para entender a dimensão disso e se manter fiel, firme, tipo, nisso. Porque não é simplesmente você, eu acredito e é isso. Não, cara, você acaba perdendo essa percepção. Você acaba achando que é uma coisinha. Às vezes você nem faz isso, você nem tem essa expressão, mas a falta de convivência, a falta de leitura da Bíblia, a falta de estudo, a falta de ir na igreja, a falta de ouvir uma pregação, ou conversar de Deus com qualquer pessoa do seu lado, faz você se distanciar disso e você perde essa dimensão. Né? E aí, quando você começa a ter um relacionamento com Deus, falar com pessoas sobre isso, se alimentar disso e da Bíblia e tal, você começa a ter essa dimensão. Então, para mim, é até difícil explicar. É algo inexplicável de bom. Muito bom. Para mim, esse lance do é pela graça e de graça, essa parte do de graça, ela muitas vezes porque a gente se pega, acho que já aconteceu contigo, tentando fazer por merecer, né? Tipo assim, tentando fazer por merecer. Mano, eu vou ser o cara aqui, porque aí eu vou merecer, sei lá, uma resposta de oração, uma bênção, X lá que você quer da vida. Eu vou merecer alguma coisa de Deus, né? Então, pô, eu vou ser o cara aqui, vou ser o crente exemplar e tal. E é impossível, né? É impossível. A gente sempre vai quebrar a cara em alguma hora quando começa a ir por um caminho desse aí. Não dá certo. E aí vem esse lance do é de graça. Meu, não adianta eu e você, qualquer um, tentar pagar pela graça de Deus, né? Que eu acho que o ser humano, a gente às vezes tem um lance de, falar por mim aqui, um lance às vezes de querer ser autossuficiente e me garantir, e querer pagar pela graça pra me garantir, assim, não, cara, no fundo eu mereci isso aqui, no fundo eu dei um jeitinho aqui, sabe? Eu fui um bom homem aqui. E não tem como, não dá, né, meu? Não dá, assim. Nada Verdade. do que a gente vai fazer na vida inteira, assim, vai pagar pelo sacrifício de Jesus, né? Porque ele é de graça pra gente, mas custou a vida de Jesus, né? Filho de Deus. Então, o preço pago foi altíssimo e o preço foi pago por Jesus. E pra nós é de graça, é o que você falou, cara. Aproveita, é um presente. Desfruta disso, né? Muito Exato. legal. É muito louco. Só Sabe? voltando um pouco nesse assunto, eu lembro que eu tinha uma pira tão errada em relação a isso, que quando eu era moleque, quando eu ia deitar, eu falava, bom, se Jesus voltar hoje à noite, então Deus, me perdoa. Eu pedia perdão toda vez que eu estava na cama, porque eu queria ir para o céu se ele voltasse de madrugada. Porque eu tinha que merecer. Cara, eu tenho que tá tudo certinho na cartilha. Eu já pedi perdão de noite, então se ele voltar, eu subo. Cara, que doideira. E ó, só Nossa. um parênteses aqui. Talvez quem tá assistindo a gente tá pensando assim, pô, mas aí não tem o problema de baratear a graça. Nós vamos falar sobre isso em outro episódio. Então, esse é uma conversa para um outro episódio. Não pare por aqui, continue acompanhando a gente que tem mais episódios. Nós vamos falar sobre esse outro lado da moeda também, mas não é o nosso assunto aqui agora, tá? Só deixando esse parênteses aqui. Exatamente. Vamos lá, vamos em frente. Muito, muito legal. E aqui uma curiosidade. Teve algum momento na sua vida, alguma coisa que você, bem específica assim, que você entendeu essa verdade que era só pela graça e de graça? Tem algum episódio, se você puder compartilhar? Ou foram, sei lá, foi uma sucessão de coisas que você viveu, não teve uma coisa tão marcante assim, enfim. Como é que foi isso na sua experiência? Para mim, o momento que eu tive uma revelação maior a respeito de quem Deus era e sobre a graça foi em 2011, quando eu tive a gente foi naquele retiro do Labri, os Uhum. macacos lá em BH, e ali foi que eu comecei a entender algumas coisas, porque foi falado algumas coisas a respeito sobre Deus, a gente vinha de uma linha de igreja diferente, então não tinha uma profundidade
na palavra igual no Labri, até porque são coisas diferentes e tal. O Labri era só isso, então a gente ficou imerso nisso. Então ali foi o ponto de virada para mim, no sentido de entender o todo e falar, cara, não existe como eu faça, o que eu faça, porque eu questionava, né? Ali eu estava questionando um pouco sobre banda, o que eu tinha que fazer da vida, estava em dúvida a respeito de faculdade, o que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer, para onde eu vou. Então ali eu estava com várias dúvidas. E também questão sobre quem Deus era, né? Porque quando você tem dúvida a respeito disso, as outras coisas acabam também se prejudicando. Verdade. Então, ali eu fui encontrado pela graça através do Jonas Madureira, do Rodolfo, do próprio Gui, do Dick, da Suíça. Uhum. Então, o Andrew também falou, cara, são nomes de pessoas, depois a gente pode até comentar, mesmo se falaram do Labri, o que é, a gente deixa também nos comentários para vocês pesquisarem um pouco, porque é incrível, cara. Foi uma coisa muito boa. Então, não teve uma situação específica que me fez levar isso, mas foi sim um lugar com uma revelação, uma revelação, não, através do estudo da palavra, que acabou se revelando para mim a respeito de quem Deus era e sobre a graça dele. Ali foi minha virada, né, a respeito disso. Mesmo assim, depois eu fiz um monte de besteira, mas ali eu entendi algumas coisas que eu não sabia. Eu estava pensando, inclusive, exatamente nisso, que a gente tem uma similaridade na nossa história, Uhum, que a gente fez muita coisa errada e para sair não foi uma virada rápida, né? Não foi uma coisa assim repentina, tum, resolveu, saiu. A gente passou por um longo processo, né? Você teve essa em 2011 e recentemente que você realmente deixou para trás todas essas coisas erradas que você passou aí, né? E uhum. eu passei por algo parecido. Também tive uma experiência na Igreja Esperança, lá no Labri, tomando a Santa Ceia, a ceia. E ali Deus falou muito comigo, eu entendi o significado do sacrifício de Jesus assim dentro do meu coração, não só numa coisa intelectual, né? A gente cresceu dentro da igreja, ouviu muito isso. Mas também foi uma caminhada, né, para poder ter a vida transformada por inteiro com essa verdade, né? Então é um processo, acho que isso é importante também. Às vezes a galera acha que é tudo vira a chave e resolve, vira a chave e resolve, mas tem pessoas que passam por processos bem longos, né? Cara, gente, o pecado, eu comparo o pecado, como se fosse, assim, é como se fosse o vício de um cara no crack. O pecado, só que o pecado, ele é mais sutil, porque ele não definha você, você não vai ficar, você não vai definhar, eu tô falando alguns, né, Uhum. tem pecado, obviamente, que o cara vai entrar no vício do crack e sim, mas tem outros pecadinhos, vamos dizer assim, que você não definha. Você consegue colocar uma máscara e ir para a igreja, então você vai lá, fica com uma menininha, você vai, toma uma bebidinha, extrapola, fica bêbado tal, mas no domingo você consegue ficar ok. Então, essa rotina desses pecados que não definhava, vamos dizer, externamente, eu acho que é muito perigoso, assim, no sentido do todo. Então, o que acontece assim, não é que. Por isso que não tem. A transformação, gente, só existe quando você confessa de fato e você procura ajuda. Então, não tem como você achar, tá, quer dizer que se eu entrar na água, sair do batismo ali, cara, acabou. Eu vou ter um. Não é uma evolução igual um videogame, igual um level do LoL, que você põe, pega cara, pegou uma magia ali, você virou um negócio diferente e tal. Não, cara, é um processo. Por isso que eu tô falando, tem essas outras coisas que são esses pecados pequenos, que é um processo muito grande, cara. Obviamente, tem as coisas. Não existe pecadinho, pecadão. Estou dando esse exemplo, gente, só para vocês entenderem. Tem as coisas pequenas que a gente faz que não chamam muita atenção, que a gente vai levando, cara. Então, por exemplo, o cara que é egoísta é um processo. O egoísmo é um processo. Não é, o cara vai deixar de ser. Cara, é um processo. Eu sou, sei lá, sou glutão, eu mesmo, glutão. Como a mais, sempre, sempre assim, desde pequeno, Josué conhece meu irmão,
Cara, sempre foi assim, uma draga, comia tudo, tudo. Cara, para mudar isso daí desde o começo, que é um pecado, Sim. ai, mas é só uma criança. Não, ele tá pecando. Uhum. Então, tipo, ele tá comendo a mais do que não devia. Então, tipo, para você mudar isso daí, uma vez que você começou fazendo besteira como criança, isso é um processo. E aí você vai aprendendo. Então, tipo, eu acho que a gente tem que ir por essa linha. A linha da transformação que a gente escuta em alguns lugares, tem que tomar muito cuidado. Uhum. Muito cuidado. Sei lá, eu acho. É comparado até o exorcismo, né? A galera compara como se fosse um exorcismo. Você, pá, agora já era, não tem mais nada. É um processo. Processo, a importância do processo. E como é que, na sua opinião, qual a importância da gente entender a questão de que a graça é de graça nesse processo? Porque muitas vezes você acha que você tem que ser o perfeito para algumas coisas acontecerem. Então, por exemplo, isso é um problema, porque quando você se trata de vício, por exemplo, tabagismo, cara, agora acabou, eu vou. Gente, não é de um dia para o outro. Se o cara fuma há 30 anos, ele vai começar tomando um ansiolítico. O que é um ansiolítico? É um remédio para tirar a ansiedade. Uhum. Vai ter os adesivos de nicotina, que ele vai ter que colocar. Então, são processos. São 20 anos fazendo a mesma coisa. Muita gente fala de hábito, de um monte de coisa. Então, eu acho que quando você tem que saber que você pode ter a recaída a qualquer momento e não meu, nossa, acabou minha vida. Agora Jesus não vai olhar mais para mim porque eu não estou fazendo direito. Eu estou errando, eu não estou conseguindo me comportar, eu não estou conseguindo. Cara, né, é muito difícil. Então, assim, a gente tem que entender essa graça pela graça de graça, porque é só a graça de Deus, a gente não vai conseguir, cara. Você tem que ajoelhar, clamar para Deus, falar, Deus, eu não consigo sozinho. Quando você acha que você vai conseguir, porque você vai seguir a cartilha, vai ler a Bíblia todo dia, você vai fazer devocional, você, enfim, vai dar comida aos pobres, e aí você não vai mais cair, aí que você cai. Porque não é você. Você está controlando um negócio que não é para você controlar. O pecado não foi feito para a gente controlar ele. O pecado foi feito para a gente entregar para Deus e confessar. Falar, cara, isso eu não vou conseguir. Porque não adianta. Você é muito isso. E é pela graça e de graça. Cara, Deus não vai te arrebentar porque você fez isso. Você não vai perder status. Quem faz isso é o homem. Quem coloca o cara no banco porque fez besteira é a gente, não é Deus. Então, Deus não está te colocando no banco, não fica excluindo você da roda, se você adulterou, tal. Não, você tem que assumir seu erro, assumir tudo que você fez, tal. E aí vem um processo de restauração e de transformação que é longo. Sim. E tem as consequências, cara. Tem as consequências. Mas tô atacando pedra, o errado são as pessoas. Cara, se você acha que se você fizer alguma coisa aqui, as pessoas vão ter a mesma vão ser igual a Jesus, você é muito inocente. Você vai receber pedrada, né? E é isso, cara. A única coisa que é de graça, por isso que eu acho que a gente tem que, só pela graça mesmo. E ela é de graça, você pode acionar, cara, Deus em qualquer momento. Né? Eu acho que é por aí que eu vou. Boa. E teve algum momento aí nesse seu processo, falando desses processos, né, que você esqueceu que a graça era de graça? E se Vai. isso aconteceu, como é que você reverteu isso? Como é que você retomou o caminho da graça? Cara, comigo, Deus, ele vai na paulada, porque eu sou um cara bem teimoso. Então, você cai, né? Você tem a queda, você tem a recaída. E aí, por quê? Porque você acha que você fez tudo isso. Então quer dizer que, pô, Deus, eu tô 6 meses sem beber, sem fumar, sem não sei o que lá, eu consegui. Cara, falou isso daí, meu amigo. Não foi você que conseguiu, cara. É só pela graça de Deus que você consegue as coisas. E outro dia você vai ter a mesma luta de novo. Parei de usar droga agora, então já era. Eu tô 100%. Vou ficar com um amigo, vou sair com um amigo meu que fuma maconha, mas é tranquilo. Não é assim que funciona. Você tem que tomar muito cuidado.
Então, eu acho que comigo foi as recaídas e, e as coisas que eu poderia ter feito e deixei de fazer por conta desse orgulho de não falar, Deus, é você. Uhum. Então, eu achava que eu tinha que me privar de muita coisa, mas no fim, quem tinha que me fortalecer era Deus. Privar que eu falo de amizade, na igreja tal, não, eu não consigo nem ir para a igreja. Às vezes, não, cara, às vezes você tem que ir mesmo não querendo ir, sabe? Sim, Então, essas coisas eu acho que fizeram parte desse momento. boa. Acho que a beleza também do evangelho é que a gente pode pegar essa vivência sua, isso tudo que você aprendeu, isso pode ser aplicado em qualquer situação de luta, né? A gente fala desses pecados, vício e tal, porque foram coisas que fizeram parte da nossa realidade. Às vezes, para quem está vendo aqui, isso não faz parte da realidade, mas talvez você seja aquela pessoa que cresceu na igreja, filho de líder, de pastor, de diácono, presbítero, sei lá, e você é aquela pessoa perfeita, aquela pessoa que acha que merece o céu, que acha que merece a salvação. E a graça ela vem para derrubar isso também, né? Então, às vezes, você fala, pô, mas esse cara está falando de pecados que eu não tenho vontade, nunca fiz, não dificilmente vou fazer. Eu conheço pessoas com um perfil que, cara, não vão entrar nessa que a gente entrou. Não vão mesmo, são pessoas com outro perfil. Mas são pessoas que têm outros tipos de luta, talvez lutas que a gente não tenha, mas elas passam por lutas e muitas vezes é uma luta com a religiosidade, com esse orgulho religioso, orgulho de ser merecedor. Eu sou um baita líder, eu sou um baita crente, sabe? Isso é pecado, isso a pessoa precisa que a graça de Deus quebre esse orgulho e transforme o coração dela da mesma forma que transforma o coração de quem teve problema com vício, com pornografia, com masturbação, com droga, qualquer coisa, qualquer pecado, sabe? E, e é louco isso, porque eu vejo que às vezes as pessoas, essa galera que tem uma vida de muitos anos na igreja, a gente tem que cuidar, e eu falo como parte disso também, né? Que a gente também cresceu por muitos anos na igreja, ficou muito tempo na igreja, que a gente começa a perder, as coisas começam a perder o significado, a profundidade, sabe? A profundidade delas. E aí a gente vira um crente que faz um checklist ali. Ah, eu oro, eu faço devocional, tá? Sabe? O checklist tá bem. Então, vou pro céu, tá tudo certo. Mas não é, essa não é a lógica da coisa, né? Não é assim que funciona. Então, para você que está acompanhando a gente aqui, não tem problema se a sua história não tem nada a ver com a nossa. Uhum. Que bom. Que bom que você não precisou passar por essas coisas. Eu acho isso ótimo. É maravilhoso isso. Mas assim, fique atento, entrega seu coração da mesma forma para Jesus, assim, para ele, para o Espírito Santo sondar você e mostrar onde que a graça precisa entrar mais na sua vida e onde você precisa depender de Deus e largar esses pecados aí, largar a mão dessas coisas, sabe? Porque eu acho que a gente deixa às vezes passar algumas coisinhas porque elas socialmente são muito mais aceitas do que alguém que usa droga, né? E o pecado é pecado. Pecado é pecado. Jesus morreu por quem usa crack, Jesus morreu por quem mente, por quem é orgulhoso, arrogante. Morreu para limpar a gente de todo o pecado, né? Bom, chegando aqui no final dessa conversa, meu, que mensagem você deixa aí para quem está nos acompanhando até este momento? Cara, eu vou deixar a mensagem que você me falou para mim, que o Gui falou para você, eu acho, e você depois me falou, do Labrê. Tem coisas que você não precisa experimentar. E se você experimentou, passou por perrengues igual a gente, saiba que não é você que vai conseguir. Você tem que entregar para Deus e Deus vai te ajudar nesse processo. Confesse esse pecado, procure ajuda. Psicólogo foi Deus que criou. Seja discipulado por algum pastor da sua igreja. Então procure também não só a parte da medicina, mas também
bem importante essa questão da igreja. Procure amigos também para te ajudar nesse processo. Porque é isso, gente. Não é fórmula mágica. A graça, ela é de graça. E você não é Superman. Então, confesse, procure ajuda. É isso. Cara, obrigado, valeu. Obrigado pelo Tamo junto. aqui com a gente. Foi muito legal ouvir tudo e poder aprender contigo aqui também, né? Com a sua vivência, com a sua história. Que Deus te abençoe muito, meu mano. Vamos em Tamo frente. junto. Valeu, galera. Deus abençoe vocês Valeu. e até o próximo episódio. Até a próxima. Se você tem alguma dúvida, fez sentido isso para você, coloque nos comentários. Isso vai ser muito importante e a gente vai continuar falando com você. Tá bom? Valeu.